É, parte. Leila, tá sem som você, é isso mesmo? A gente não ouviu a última É frase. só para. Exatamente. Então, É, estamos dentro aqui, essa atividade da cultura orgânica é uma atividade do Trabalho 60 Mais, e hoje nós estamos recebendo a Cláudia Visoni, cofundadora da Horta das Corujas e de outras iniciativas relacionadas ao meio ambiente, que ela nos apresentará. Então, Cláudia, ó, a palavra está com você. Fique à vontade para falar do que você tiver vontade, se apresentar primeiro e contar para a gente todas essas atividades que você participa. tá bom. Ó, eu faço um monte de coisa. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Lembrar do nosso amigo Sérgio, né? Eu cheguei a participar, acho que de algumas lives durante a pandemia, e ele, para mim, é um exemplo de alguém que se foi de uma maneira tão maravilhosa. Então, já, Sérgio, você vai se organizando aí em cima, porque eu quero morrer que nem você. Nem me Mas, fale. enfim. A Silmara, que está aqui com a gente, é prima dele. Ai, que legal. É. Então, uma pessoa muito querida que eu conheci aí nesses caminhos da regeneração, né? Eu faço um monte de coisa, eu adoro o que eu faço, então a chance de eu ficar falando muito aqui é grande. Eu queria principalmente conversar com vocês. Não sei, Ana Maria, como vocês organizam o tempo desses encontros, né? Porque a minha intenção é fazer uma introduçãozinha. E aí a gente trocar ideia. Mas se vocês quiserem, eu Ah, trago se você uma quiser aula também fazer aqui. alguma apresentação com imagens, você vai ter uma hora para fazer a tua explanação, para apresentar, de repente, fotos falando da Horta das Corujas, para quem não conhece, que a horta é super conhecida, mas nem todo Tá. mundo conhece, das outras tuas atividades, o que você quiser. O tempo é teu, você faça como E se. aí, em geral, a parte da conversa fica para quando? Então, Depois? a gente pode abrir depois da tua apresentação, daí as pessoas interagem e fazem Então tá bom. perguntas. Então, ó, eu vou encadeando aí, mais ou menos na ordem, né? Então, eu sou jornalista, já faz bastante tempo. O ano que vem eu entro para a turma dos 60 a mais. Eu me formei com 20 anos, então faz quase 40 anos que eu sou jornalista. Sou ambientalista há mais tempo ainda, entrei nessa história criança ainda. E ontem eu estava no litoral, né? E até encontrei uma pessoa, cheguei lá, ganhei mais um trabalho. Depois, mais para o fim, eu Ah, conto, sai na rua e chove trabalho em mim, né? Mas ontem eu estava em Guaicá, que é uma praia perto de São Sebastião. Meus pais construíram casa em 1970 lá, era um lugar deserto, selvagem, isolado do mundo. Então, eu passei bastante tempo aí da minha infância e adolescência na natureza e também eu fazia parte do escotismo feminino, né? Eu era bandeirante. Então, eu acredito, assim, a essas duas coisas, eu ter me tornado ambientalista e a praia já vem misturada com meu pai, né? Antigamente não existia a palavra ecologista, mas meu pai era uma pessoa muito ligada à natureza, sempre foi. E estou aqui falando para vocês num dia meio especial, porque fazia muito tempo que eu não ia para a praia. Minha mãe está lá, minha mãe tem 85 anos e ela foi que passar uns legal. dias, então eu fui lá dar um oi mais para fazer companhia para ela, e ganhei um novo trabalho, e aí acabei me reconectando ali, por coincidência, que coincidência não existe. Não, é a a- sincronicidade. Agora à tarde eu estava aqui fazendo 10 mil coisas, porque o dia foi bem confuso. E uma amiga minha de infância da praia, com quem eu não falava há uns 2, 3 anos, pessoa que não sabia que eu tive em Guaicá esse fim de semana, me manda uma foto do neto dela lá na Praça das Corujas e me agradecendo, né, justo Ah, hoje. E o pai olha, dela, a gente já teve essa conversa, né? O pai dela era um cara super ecológico também. E a gente conversa que nós somos herdeira desses dois homens que já se que foram. maravilha.
e que Uhum. tanto amavam a natureza. Então a gente tem o que fazer juntas. E achei incrível ela levar o neto, porque ela falou assim: ai, dá para andar de bicicleta na terra, eu me senti no interior, estamos aqui em São Paulo, e obrigada, não sei o que lá. Então a gente aí chega na Horta das Corujas, né? A Horta das Corujas virou um livro. Tem um livro que chama Horta das Corujas, Minha História de um Pequeno Paraíso em São Paulo e Guia para Plantio Urbano. Primeira parte do livro é a minha história e como é que a horta surgiu, que é uma história, até Ana, depois se você quiser eu te passo, tem vários vídeos que eu conto e tal. Eu conheço, mas se você quiser contar, eu acho bem É, interessante. assim, então eu vou contar como eu virei agricultora, né? Eu era jornalista, trabalhei muito tempo na Editora Abril. É legal falar com gente mais velha, porque gente mais nova não sabe mais o que que é a Editora Abril e a importância que a Editora Abril teve no Brasil, né? Trabalhei bastante lá em revistas femininas. Trabalhei na Capricho, na Elle, na Cláudia. Fui diretora Nossa, de Boa Forma 6 anos, então de 86 a 2000 eu trabalhei na Editora Abril. E eu não tinha nada a ver, embora gostasse de natureza, fosse ecochata desde sempre, eu não tinha. Oi, Luz, bem-vinda. Oi, oi, Bárbara. Graci. Boa O noite. meu trabalho, né, era um trabalho intelectual apenas, não tinha, depois que eu virei trabalhadora braçal. E aí, há uns 30 anos atrás, eu já era uma ambientalista meio angustiada por perceber o caminho que a gente estava tomando, e naquela época tinha menos eco ainda na sociedade, o tipo de preocupação que eu tinha. Então, eu me sentia uma extraterrestre. E, embora hoje as coisas estejam bem piores, hoje em dia eu sou mais animada, porque todo dia eu estou fazendo alguma coisa, né? Assim, toda noite eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e falo assim: hoje eu fiz tudo que eu podia. Isso Amanhã é mesmo. outro dia, né? E então eu decidi, eu trabalhei na Abril até 2000, aí eu fui convidada para fazer startup de internet no ano 2000, virei diretora de conteúdo de um portal feminino multinacional chamado Obsidiana, que existiu só no ano 2000. Aliás, isso aqui, ó, eu ponho aqui porque ele não para mostrar meu prêmio, que ninguém sabe que isso é um prêmio, mas porque ele tem uma forma interessante para ficar aqui no Deixa fundo. eu ver. Aqui é um prêmio IBEST, que é o Hum, prêmio da internet de 2000, a gente ganhou, né? Eu era diretora de conteúdo aqui do Brasil, mas era um portal feminino no Brasil, Estados Unidos, México e Argentina. olha, E inclusive dei consultoria para os outros países e tal, para fazer essa transição do jornalismo impresso para o jornalismo online. Então, eu estou lidando aí com o jornalismo na internet desde 2000. Neste mesmo ano, eu fiquei grávida de gêmeos. Eu tenho gêmeos que hoje em dia têm vinte e ah, que quatro anos. lindo. Olha, E eu estava assim no auge da minha carreira de executiva, né? E aí essa conversa, acho que é uma conversa que talvez ressoe em vocês também, porque eu fiquei grávida de gêmeos e as coisas começaram a ficar muito incompatíveis, porque teve a bolha da internet em 2000 também, as empresas começaram a ir mal. E Obsidiana, que tinha começado cheio de dinheiro, de repente estava sem dinheiro, eu tinha que mandar a gente embora, e eu tinha duas crianças na minha barriga, e aí eu chamava o pai de família para demitir o pai de família, e eu percebia que os bebês ficavam bravos, eles chutavam-se, eles não gostavam daquilo, né? Uma coisa muito louca. Aí, quando eu estava com 6, 7 meses de gravidez, a minha empresa ia ser fundida com uma coisa que era grande na época, que era Star Media. E aí me ligaram para falar que eu tinha sido a executiva escolhida para fazer a fusão entre as empresas. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo, não tenho a menor condição de fundir nada neste momento, que daqui a 2 meses vão nascer duas crianças. E foi exato. muito difícil, na verdade, porque eu tive que largar uma carreira que estava indo muito, muito bem. E aí meus filhos nasceram, eles estão ótimos hoje, tudo formado, não sei o que lá.
mas meu filho nasceu com aquela doença que chama Síndrome da Morte Súbita. Ele é sobrevivente disso. E até Nossa. 1 ano de idade É era aquela um. do berço? Aquela doença do berço? Exatamente, aquela que a pessoa para de respirar. Sei, Depois, se vocês sei. quiserem entrar nesse assunto, eu dou consultoria disso também, sei disso tudo. Nossa, E imagino. É. é super importante entender assim quais são ahn, os grupos de risco e tudo mais. Gêmeos é um dos grupos de risco. Enfim, meu Ah, filho nasceu com isso e durante todo o primeiro ano da vida dele foi uma época muito tranquila para mim, porque eu tinha duas crianças e uma dessas crianças eu sabia que toda vez que ele dormia ele poderia não acordar, né? nossa. Então, foi Durante quanto tempo? em geral. Isso passa quando a criança tem uns 3 ou 4 anos, uns três ou Nossa. quatro meses. Ah, Mas mesmo. o caso do Alex era muito sério, então só passou com 1 ano. Ah, Então foi nossa um Senhora. período Você muito foi, difícil. assim, em sobressalto 1 ano. É, sobressalto 1 ano. A gente tinha muita. Ele tinha é uma história comprida. Se eu entrar nisso, é um outro assunto, mas se vocês que Sim, tiverem interesse, depois eu tá bom. conto, porque é conhecimento público interessante. Mas, enfim, aí esse período eu estava mais cuidando deles. Quando eles tinham 1 mês, e o Alex já tinha esse diagnóstico bem difícil. Me chamaram na Universo Online, né? AOL, na verdade, América Online. América Online ia chegar no Brasil e eles estavam procurando uma diretora para a América Online. E o Headhunter me chamou. E eu tinha 2 filhos com 1 mês de idade, sendo que um podia morrer a qualquer minuto. E o Headhunter foi com a minha cara, ele queria me contratar. E aí ele falou assim: mas você pode fazer o seu horário de trabalho. Eu falei, eu sei como é que funciona a empresa. Agradeço a flexibilidade. Você está me dizendo que eu posso escolher as 16 horas por dia que eu vou trabalhar. Se eu começar meia-noite, às 4 da tarde, eu estou livre, né? Aí a Headhunter ficou muito brava comigo, porque eu chutei o trabalho. Eu voltei para casa, parecia um pano de chão, porque era o trabalho dos sonhos. Escrevi Sim. uma carta para minha filha naquele dia, porque são as escolhas que a gente tem que fazer, porque é mulher, né? Enfim. Aí abandonei a vida de executiva, virei mãe e abri uma empresa chamada Conectar Comunicação. Na época não existia home office, mas eu inventei algum trabalho que eu pudesse fazer Tá em home certo. office para conseguir acompanhar eles mais ou menos de perto. Nessa época também surgiu o ativismo na minha vida, que começou não pelo meio ambiente, começou pelo movimento materno. Eu sou fundadora de uma organização que chama Ops Veracruz, uma das fundadoras, tá? Eu fundei um monte de coisa, mas nada sozinha. Tudo que eu falo assim, eu fundei, não é eu, sempre um grupo. Não, 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 agora acabei de fundar uma ONG que sou eu sozinha, mas a gente chega lá, mas em geral. Então, eu sou cofundadora de uma organização que chama Ops Veracruz, que é a Organização de Pais Solidários. Hoje em dia, acho que eles mudaram de nome, mas a sigla mantém. Da Escola Veracruz, que era onde meus filhos estudavam. E me envolvi no movimento Infância Livre de Consumismo, que não tinha nada a ver com a escola. Foi um movimento de mães do Brasil inteiro, tinha um outro pai também para segurar uma coisa que hoje em dia é muito pior, né? Turbinada pelas redes sociais e tudo mais, que era ãh, o excesso de consumo, a dificuldade das crianças de gerarem vínculo até com os próprios brinquedos, a comida porcaria, o celular, as redes sociais. A gente chegou a dar treinamento, isso há uns mais de 15 anos atrás. A gente deu treinamento para todas as quintas séries da Escola Veracruz, para os Ah, nossos filhos. A gente criou um programa de treinamento para lidar com o mundo online. E deu super certo. Hoje a gente encontra as comadres e fica super feliz, porque nenhum deles se envolveu em problema. Eles passaram, hoje em dia já são adultos, passaram pela infância e adolescência, tá certo que hoje em dia o videogame piorou, né? Mas naquela época já não, já dava treta, né? E a gente
conseguiu, por meio de um treinamento mesmo, que eles até hoje usam assim princípios que a gente colocou na cabecinha, né? Então a gente tinha tipo um slogan que a internet é o pátio da escola. Qualquer coisa que você veicule na internet, você pegou um megafone e falou no pátio da escola na hora do recreio. Perfeito, perfeito. Então, para eles conseguiram entender, né? Então, qualquer coisa, você pode fazer o que você quiser, só que você saiba que você está no pátio da escola na hora do recreio com o megafone na mão. O que você falaria e o que você não falaria. E deu super certo, e é a maneira mais simples que até hoje a gente explica para criança e para adolescente o que que é a internet, né? É pior ainda, né? Porque Sim, e ainda é eterno, né? Ainda é gravado e transmitido eternamente. Bom, mas enfim, tudo isso para chegar na Horta das Corujas. Aí eu continuei acompanhando as notícias ambientais, até hoje eu divulgo as notícias ambientais, que estão cada vez piores. Tem gente que acompanha o meu trabalho de jornalista nas redes e acha que eu sou uma pessoa pessimista. Eu não, não não tem sou como ser pessimista, eu otimista com estou essa. apenas noticiando o que acontece a cada dia. Exatamente. Uhum. E o meu trabalho, na verdade, é trabalhar com regeneração, né? Então, ali por essa casa que eu tô, a gente mudou em 2008. Quando a gente resolveu fazer essa casa, eu já tinha percebido que agora a crise ambiental ia chegar mesmo e que uma das coisas que ia pegar muito é a questão da alimentação, porque quando a gente tem um clima desregulado, né, a gente tem dificuldade de colheita, é o que a gente está vendo no supermercado, o azeite, o café, o chocolate, uma série de produtos estão ficando cada vez mais caros, coisas que eram cotidianas, elas vão ficando produtos de luxo, né? E isso tende a acontecer com um número cada vez maior de culturas, infelizmente, de culturas agrícolas, né? Então, aquele hábito das nossas avós e bisavós de plantar uma parte da comida em casa, ela vai se tornando cada vez mais necessária, né? Para o pessoal de baixa renda, principalmente, porque o acesso à fruta, verdura e legume, ele é muito, muito limitado. Enfim, já vou chegar lá no combate à fome. Aí eu comecei a plantar na minha casa, ninguém entendeu nada, todo mundo achou que eu tinha ficado louca. Meu pai ainda era vivo, meu pai foi colono, né? Ele cresceu no interior, ele só veio para a cidade aos 20 anos, então ele tinha alguma noção e eu fui quebrando a cara, tentando aprender e virei agricultora em 2008 e achava que só eu tinha percebido que a agricultura urbana se tornaria cada vez mais importante. Eu não sabia que tinha um movimento internacional e eu era consumidora já de delivery de orgânico. Eu fui uma das primeiras assinantes da primeira cesta de orgânicos do Brasil, que é do Sítio A Boa Terra. Então, em 1999, eu comecei a assinar delivery de orgânicos. Então, essa era a minha fiquei amiga dos produtores, né? Isso foi muito importante para mudar minha vida aí. São meus amigos até hoje. Eles plantam em Itobi, interior de São Paulo, perto de Casa Branca. Fui conhecer o sítio, né? Embora minha família venha do interior, assim, quando eu era jovem eu achava um horror. Achava terrível tudo, queria a maior distância possível. Aí me reaproximei disso, virei agricultora, todo mundo achando que eu estava louca, e sozinha, até que as redes sociais me fizeram encontrar outras pessoas que tinham esse interesse. E em 2011 eu fui cofundadora do grupo Hortelões Urbanos. Não sei se alguma de vocês já ouviu falar. Sim, eu participei acho que ainda É. participo, não sei, mas há um tempo atrás eu era, todo Muito dia eu bem, então olhava, sou eu e todo, você e outras 85 mil pessoas, né? exato, Esse grupo ele ficou famoso na época que o Facebook era a rede principal, muita articulação aconteceu lá.
E muitas hortas surgiram pelo Brasil por causa dos hortelões urbanos. Eu conheci muitas pessoas. Hoje em dia, política pública em São Paulo, né, de agricultura urbana, que é o Sampa Mais Rural, ela é praticamente inteira articulada por pessoas que se conheceram nessa época, pessoas que começaram a plantar e se reencontraram aí, tudo, a maioria é publicitário, jornalista, administrador de empresa. E um pessoal que começou a plantar por essas questões ambientais, aí de reconexão com a natureza, foi se profissionalizando, né? Então tem esse impacto também. E a gente consegue fazer as pontes entre mundos, porque é muito difícil quem está no governo conseguir ouvir um agricultor. Existe um enorme desprezo, né? Porque é um saber não letrado, um saber não acadêmico. E, por outro lado, os tomadores de decisão da nossa sociedade são analfabetos agrícolas. Então, assim, tem lá todas as planilhas, não sei o que lá, mas é que nem aquela fala do Nelson Rodrigues, só falta combinar com, do Nelson Rodrigues, não, ai, Mané Garrincha, só falta combinar com os russos, né? Porque nas planilhas deles, tudo vai funcionar. Oi, Uhum. Ari, bem-vindo. Oi, Ari. É, mas não é assim na realidade. Estou contando aqui dos hortelões urbanos, das conexões entre os agricultores de classe média e os agricultores das periferias. Então, a gente, como entende agricultura, entende melhor a burocracia, a gente consegue fazer um meio de campo aí. Isso tudo começou lá nos hortelões urbanos em 2011, e a ideia de fundar a Horta das Corujas veio de uma conversa lá dentro dos hortelões urbanos. Alguém aqui já foi à Horta das Corujas? Conhece? Eu já. Não conhece? Então eu vou tentar. Eu não sei se eu posso compartilhar. Vou compartilhar o Ali lá, Pode sim, nosso pode. já, né? Então tá bom. Instagram, porque aí eu mostro umas fotinhos, tá? É legal. Nossa, mas É, então é só entrar na internet, colocar Horta das Corujas que é. aparece um monte de coisa. Tem um monte de coisa, tem programa da Rede Globo, tem meus vídeos, e tem no Instagram, que é isso que eu vou compartilhar com vocês, Ah, o perfil do Instagram, porque a gente consegue ver umas fotos mais. Aqui, umas fotos mais. Pronto, vocês recente? estão vendo, né? Não. Não? Agora sim, agora sim. Então, beleza. Não, Então é isso, né? Toda terça de manhã a gente tem mutirão. Essa foto aqui que ficou pintada é da terça passada. Amanhã, 9h30 da manhã, eu tô lá. Qualquer pessoa pode participar. A gente só pede para levar as próprias ferramentas, né? E é isso. Aqui a gente costuma registrar as pessoas que aparecem. Vocês vão ver que Legal. tem umas caras que sempre aparecem. Ver se tem Hum. outras fotos. Às eu vezes não aparece um vi. monte de gente. Muitas vezes aparece gente só para tirar foto, então não é que tem esse montão de gente que está todo mundo trabalhando, né? Às Sim. vezes, ó, aqui tem canteiro, né? É um espaço de 800 metros quadrados, aqui no auge do verão, dentro da Praça das Corujas, na Vila Beatriz. Existe desde 2012, vamos fazer 13 anos esse ano. E é uma coisa mágica, porque olha, aqui, olha, a gente tem água, a gente que recuperou a nascente, a água é pura, então a horta ela vive da água própria, né? E tá lá, e Uhum. é a horta possível, tá? Porque não é fácil. Então, a gente tem muito roubo de muda, muito. Então, manter a horta viva é uma dificuldade, porque, por exemplo, aqui tem uma foto de um girassol, né? Eu desisti de plantar girassol, porque eu que plantava, quando as flores vinham, as pessoas cortavam a flor rapidamente, não percebiam que era para ficar lá, para os polinizadores e tal.
e Sim. aprenderam a reconhecer muda de girassol. Então, ano passado eu plantei uns 40, roubaram todos quando estavam desse tamanho. Ai, ai, ai. Então, não é fácil plantar na horta. Tem gente que leva semente lá, as coisas não dão de semente. Então, você tem que fazer a muda em casa, levar a muda grande, demoram 2 meses, é um puta trabalho e roubam, né? Hoje de manhã eu tive lá na horta e vi que roubaram composto. Não rouba só a muda, né? Ai, ai, ai. Rouba composto também, então é bem complicado. Não é fácil, mas primeiro é um trabalho de monge budista, né? Porque você vai lá e planta para o universo. E é que nem enxugar gelo, as pessoas vão roubando e você vai tentando manter aquilo. Ao mesmo tempo, é um lugar mágico. E se eu for ficar falando aqui, eu vou falar até amanhã de manhã. Então, como a gente tem que ir para frente, porque tem mais uns 20 minutos e tem um monte de coisa para falar, depois, se vocês quiserem, vocês perguntam. Mas está tudo no livro e eu tenho um kit. Depois, Ana, se você quiser, eu tenho um kit de links, né? Como funciona a horta, Ah, a história ótimo. da horta. Você já está no grupo da cultura orgânica. Ah, Você então eu mando. coloca Tá. lá. A horta é muito procurada, né? Tem muita gente que quer, inclusive, patrocinar a Horta das Corujas. A gente não aceita, porque é muito fácil, né? E a Depois que já está gente toda pronta, né? É. e além de estar toda pronta, existem lugares que precisam muito mais. E a gente usa a horta como um outdoor mesmo, de um outro tipo de vida que pode existir, e como um portal mágico que manda atenção, recursos, etc., para lugares que precisam mais. Então, por exemplo, uma vez me telefonaram me oferecendo um trator para a horta. E eu falei assim: muito obrigada, o trator está aceito. Favor entregar em Parelheiros para a Associação dos Agricultores de Perfeito, Parelheiros. perfeito. É. Entregaram. E eles têm um trator lá que era para horta. Ai, que máximo, Cláudia. Então, outra vez, tinha uma empresa que queria patrocinar a nossa compostagem. Eu falei, super obrigada, patrocínio muito bem-vindo. A gente prefere que o sistema seja implantado lá em São Mateus, na horta da Dona Sebastiana. É só ir lá, endereço tal. Eles vão adorar o patrocínio. E a pessoa fica sem cara de falar que não vai, né? Exato, já que está com dinheiro ali para o patrocínio, né? E assim surgiu um projeto maravilhoso que chama Reciclo Orgânico, que existe lá em São Mateus, que faz a compostagem de duas favelas ali da extremo leste e que faz educação ambiental e que também produz adubo para a horta da Dona Sebastiana, né? Olha, Então, o trabalho na Horta das Corujas, para mim, ele é, primeiro que é maravilhoso estar naquele local, né? Você tá, eu esqueço, as pessoas às vezes querem me levar para sítio, para não sei aonde. Eu perdi a necessidade de viajar, porque eu trabalho muito no meu quintal. E quando eu não estou no computador, eu estou no meio das plantas, né? Então eu vou para um lugar que tem nascente, que tem árvore, que tem passarinho, que tem planta, que não sei o que lá. Eu só lembro que estou em São Paulo porque tem o barulho do avião passando em cima, mas é um lugar diferente. E isso também me dá noção do que é a realidade do trabalho braçal, né? Para conseguir articular outros projetos. Então, da Horta das Corujas, eu vou pular para Frente Alimenta. A Frente Alimenta. Aí, nesse meio só contar um detalhe para chegar na Frente Alimenta, porque tem a ver com isso. Eu nunca quis me envolver com a política institucional, porque eu sou uma pessoa que conversa com da extrema esquerda, da extrema direita, quem quiser conversar comigo, né? Não é qualquer assunto, mas qualquer pessoa, né? Se quiser levar a coisa para o fascismo, eu não vou querer, para a violência, eu não vou querer, seja direita, de esquerda, mas eu não recrimino e não bloqueio pessoas. Então, eu falo com todo mundo, e por causa disso eu não queria me envolver com a política institucional. Até que por causa da Horta das Corujas, em 2018, me procuraram para entrar numa candidatura coletiva. Eu achei a história muito esquisita, mas para ser elegante, eu fui tomar um café com a pessoa para dizer não. Eu já tinha todo o meu discurso de que eu ia falar, muito obrigada, não sei o quê, mas essa não é a minha, não sei o quê. Quando me contaram que era, eu falei, nossa.
Isso é importante. E aí acabei virando co-deputada estadual, né, pela bancada ativista, um mandato que foi super confuso, dá para fazer um outro encontro só para falar de mandato, não é esse. Enfim, e só que esse mandato estava lá toda co-deputada na Assembleia e veio a pandemia. E tinha uma pessoa que era meu assistente, que é o Lucas, né? Eu sou permacultora também, depois também, se vocês quiserem, a gente fala de permacultura, tem muitas janelas. Mas o Lucas trabalhava comigo. Quando deu a pandemia, a gente começou a ver primeiro que a fome explodiu, porque as pessoas mais vulneráveis, aquelas que precisam sair todo dia de casa para vender alguma coisa, para fazer algum bico, para ganhar dinheiro, não conseguiam mais. E pequenos produtores começaram a perder colheita, porque esse sistema de distribuição da menor escala, né, ele se desorganizou. E aí o Lucas começou a pegar o dinheiro que ele tinha no bolso e ele ia nos sítios e nas hortas urbanas e não era uma compra. Ele falava, olha, eu tenho R$ 200 aqui no bolso, tal dinheiro. Vocês têm alguma coisa sobrando aí? A pessoa fala, ah, tem essas 5 abóboras, essa caixa de laranja. Ah, eu posso levar? Pode. Aí ele pegava e levava para uma comunidade. E a Frente Alimenta, que agora eu vou colocar ela aqui para a gente ver um pouquinho, a Frente Alimenta faz exatamente isso até hoje, 5 anos depois, né? E a gente abastece cozinhas comunitárias nas periferias de São Paulo com alimentos agroecológicos, a maior parte deles produzidos dentro de São Paulo mesmo, mas a gente faz muito mais do que isso. A gente estrutura, cadê aqui? Instagram. Espera aí que eu vou achar. A gente estrutura tanto hortas quanto cozinhas comunitárias, né? Então, por exemplo, e faz coisas que, por exemplo, essa aqui de hoje, tá? Notícia de hoje: agricultores urbanos compartilham experiências em Recife. A gente financiou a ida de 6 agricultores da Zona Leste para o Encontro Nacional de Agricultura Urbana em Recife. Eles nunca tinham participado de uma conferência na vida, né? E para um Olha, agricultor que está ali na terra e chegar lá em Recife, ver as hortas de Recife e trocar ideia, e falar com outro que é de Porto Alegre, o outro que é do Rio de Janeiro, o outro que é de interior de Minas Gerais. É incrível, foi maravilhoso. E a gente teve até que dar um treinamento, o que é uma conferência, né? O que que vai ser feito lá, como se virar e tudo mais. Então, a Frente Alimenta é isso, né? A gente tá para inaugurar uma cozinha que a gente pagou inteirinha, que é na Brasilândia, a gente conseguiu financiamento, foi construída uma, a gente participou da feira, né, da Biofair, foi construída uma cozinha na Brasilândia, que inaugura agora no fim de agosto, e nós olha, que conseguimos fazer esse meio do campo, né? Então, a Frente Alimenta também foi a primeira. A Frente Alimenta é um projeto do Instituto Cairós, né? A gente surgiu paralelamente, mas depois se associou ao Instituto Cairós para não ficar gastando dinheiro com estrutura de ONG. E o Cairós, barra Frente Alimenta, é a primeira entidade do Brasil a assinar convênio com o governo federal para ser gestor das cozinhas solidárias, né? Então, a gente é gestor de 11 cozinhas, que beleza. além de doar comida, consertar carro de agricultor, construir cozinha, mandar gente para congresso e tudo mais. Então, tem um monte de número, estamos chegando aí a 100 mil quilos de alimentos doados e a gente Ah, que cria beleza. tecnologia social também. Então, por exemplo, tecnologia social que seja muito eficiente, porque por exemplo, doar cesta fechada de alimento nem sempre é a melhor opção para as pessoas mais vulneráveis. As pessoas mais vulneráveis precisam da refeição, ó, aqui tem, tá vendo? Arroz, feijão, frango, salada, precisam receber isso aqui. Porque muitas vezes a pessoa já não tem casa, ou já não tem mais fogão, ou se tem fogão, não tem dinheiro para pagar o gás.
e aí você dá uma mandioca na mão dessa pessoa, né? É. Então, e a vida tá complicada, e a mulher é vítima de violência doméstica, e tem 5 crianças na casa. Então, assim, para os mais vulneráveis mesmo. A refeição pronta é muito importante, porque a vida das pessoas é algumas vezes por semana. Eles conseguem uma refeição dessa balanceada e o resto é miojo, biscoito, salsicha, Nossa, nem me salgado. É fale. muito, muito ruim mesmo, né? Aham. E uma técnica melhor, mais fácil, mais barata de doar alimento é o que a gente chama de feira de graça. Vou ver se tem alguma foto aqui. Que é? Uma barraca de feira. Ó, aqui eu ganhando, em nome da Frente Alimenta, o Ah, que prêmio do linda. Pacto contra a Fome no ano passado. Feira de Hum. Graça é uma barraca de feira, igualzinha a qualquer outra, com a diferença que tudo é de graça. A gente monta, a gente não. Aqui, ó. Quer ver? Vocês estão vendo aqui essa que ficou escura agora? Ah, aqui tá escura, não tá dando para ver. É porque eu tô na frente, né? Deixa eu ver se eu tiro aqui. Feira de Graça é uma barraca de feira aqui, Ah, onde tudo é de graça. E a pessoa sei. passa lá e ela pega o que ela quer, o que ela gosta, o que ela vai usar. Então é inclusive mais digno, porque não é porque a pessoa é pobre que ela é obrigada a comer o que ela não gosta. Então ela chega na feira e aí tem desperdício zero, porque ninguém vai pegar um negócio para jogar fora, né? Então Lógico. essa frente alimenta, ocupa boa parte do meu dia a dia também. Bom, e aí? Aí as pessoas perguntam o que eu faço, às vezes eu falo, tô fazendo tal, tal, tal. Nossa, eu faço tanta Esqueço coisa. porque é um monte de coisa, né? Mas o que tá, eu também sou consultora de projetos socioambientais, tô indo para a construção civil, inclusive envolvida com a criação de um novo bairro, e de uma floresta urbana, e esses dois eu não posso falar por enquanto, que é segredo, mas depois, sim, daqui uns meses, vai começar a poder falar, né? Eu dou aula de soluções baseadas na natureza, e de adaptação às mudanças climáticas, né? Eu pesquiso microclima, resiliência e tudo mais. A gente está vivendo uma situação muito difícil, e quando fala em mudança climática, todo mundo entendeu, né? Por isso que a reação demorou, que o planeta ia aquecer 2 graus, né? 1,5 grau. Então, se a gente está aqui hoje, está 22, quando aquecer e vier essa mudança climática, ficou 24. Qual o problema? Nenhum. Só que não é nada disso, tá? Na verdade, é uma desorganização do sistema terrestre. E em alguns lugares, os polos estão aquecendo mais rápido, né? Tem lugares que chega a picos de 30 graus acima da média esperada para aquele momento, né? Então, É. muito, muito grave. E a mudança climática, ela se apresenta para a gente em 7 cenários, que é onda de calor, onda de frio, seca, prolongada, chuva concentrada, ventos fortes, aumento do nível do mar e incêndio. Esse assunto dava também para a gente falar. É. Então, é isso. Quando falar em mudança climática, tem esse cenário, um desses cenários na sua cabeça, É. né? O que é relevante falar aqui? Quando você ouvir falar em calor, você ouviu falar em morte. E o que é bastante relevante para os 60 a mais? Os idosos estão no grupo de risco. E as crianças, as grávidas e os bebês também. Então, eu nem tô, o povo fala que eu sou pessimista, mas eu tô quieta aqui. Eu nem tô dando essas notícias da Europa. Ai, na Espanha teve 5.000 mortos a mais, teve 6.000 mortos a mais, porque isso é o topo do iceberg. Quando vierem os números mesmo, a gente vai ver que foram centenas ou dezenas de milhares de pessoas que tiveram a vida abreviada por causa do aumento de temperatura. Então, a gente tem que aprender a criar microclimas mais frescos. Uma das maneiras de fazer isso é enchendo a cidade de árvore, e nós estamos numa sociedade que é contra as árvores, que acha que aqui em São Paulo, que a árvore vai Suja. crescer, A flor suja a calçada. a flor suja a calçada, a calha entope, o não sei o que lá e tal, mas assim,
E ter um ambiente vegetado daqui para frente vai ser muitas vezes a diferença entre viver e morrer. Semana passada saiu uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na Floresta da Tijuca, ou a temperatura em geral é 10 graus mais baixa do que lá na Baixada Santista. Nossa Dentro da Senhora. minha casa, eu já fiz esse experimento. Eu comprei um termômetro numa onda de calor de 2023, né? Eu medi a temperatura do ar com sombrinha, tá? Não a antena do termômetro no sol, porque aí ele frita. E deu 10 graus de temperatura, porque eu trabalho com microclima em casa. Então, entre lá a laje do telhado e a área do lado do lago da minha casa, que é cheia de, ar, de vegetação e tal, dá 10 graus, né? Paris está tirando o pavimento da cidade, vai tirar 50% do pavimento para pôr planta para baixar a temperatura. Medellín já baixou 2 graus e nós aqui estamos desertificando, né? E isso é calor. Aí fala, tem muita gente que fala, ah, eu tenho ar-condicionado, eu estou salvo, né? Em termos, porque quando dá apagão é quando o dia que fica mais quente é o dia que vai dar apagão, né? Então, e o ar-condicionado não é acessível para a maior parte da população. A gente não tem nem sistema elétrico que dê conta, e a conta de energia é cada vez mais alta, etc. e tal. Então, um aspecto do meu trabalho é esse, né? Os engenheiros formados não dão muita atenção para mim, mas os que estão estudando dão. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da engenharia civil da Poli, né? Porque os atuais engenheiros, eles costumam, não sei se tem alguma engenheira ou engenheiro aqui, mas não levar muito em conta essas questões das soluções baseadas na natureza. Outra coisa importante é que seca, quando você ouve falar em seca, você está ouvindo falar em aumento do preço da comida, né? Enchente, todo mundo vê aí no verão, né? Tá muito perigoso, né? São Paulo é muito propício a enchente relâmpago, é um pouco diferente de Porto Alegre. Aqui a gente está num um planalto inclinado. A gente não vai ter, provavelmente, a cidade fica 30 dias alagada. Isso não é. Isso acontece lá em Porto Alegre, que é uma bacia, né? É, o Aqui rio não, mas aqui a gente transborda. tem enchente relâmpago, que arrasta a pessoa, mata. Sim. Aconteceu aí, não, lembra aquela cena horrorosa do metrô, Jardim São Paulo, né? As pessoas se agarrando na Nossa, nem me fale. pilastra. Uhum. Isso tem acontecido em metrôs pelo mundo, semana passada em Nova York, então tá bem perigoso mesmo. Mas numericamente o que mais mata é calor. Vento é o mais imprevisível. Chuva, a Defesa Civil, inclusive, consegue te avisar. Vento, é 1 minuto, né? A Defesa Civil avisa, mas você não sabe exatamente onde que vai vir um vento muito forte. Eles estão cada vez mais fortes e a gente também que tem que aprender. Por exemplo, sacada de edifício, não pode ter objeto solto. O que tem acontecido pelo mundo é que isso vira um projétil. Voa uma cadeira, sai uma cadeira voando do 15º andar. Então a gente Sim. vai, os condomínios vão ter que aprender isso, as pessoas vão ter que aprender isso. Já ouvi falar de tampa de caixa d'água na periferia, sai voando. Sim. Imagina uma tampa dessa. O que pegar no caminho mata, né? Então, a gente vai ter que ir adaptando a nossa vida para isso. Bom, vou começar a fechar aqui. Que mais? Então, eu estou dando consultoria, dando aula, e acabei de fundar uma ONG chamada Pequenos Paraísos, né? Que é para apoiar, ela está entrando em operação agora em agosto, que é para apoiar financeiramente e com consultoria e também criar rede entre coletivos e pessoas que cuidam de espaços públicos abertos, né? E o conceito de pequenos paraísos, eu tive essa ideia depois, eu perdi a eleição ano passado, né? Eu me candidatei a vereadora,
Também posso explicar porque que eu perdi a eleição, como é que está funcionando a eleição no Brasil, não sei o que, mas eu vou resumir, porque aí eu falei, já abri muita janela, eu não sei onde que vocês querem perguntar, mas se quiserem perguntar isso também, Não, mas tá pode falar. beleza. Depois que eu perdi a eleição, eu percebi que não fui só eu sozinha que perdi, né? O ambientalismo está perdendo. A gente está indo para um mundo em que a gente não está conseguindo controlar a quantidade de lixo. Cada vez mais tem plástico, 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 plástico. E agora é tudo delivery. Você vai no supermercado. Antigamente, as embalagens eram maiores. Agora todo mundo mora sozinho, então é potinho, potinho, potinho. Então, a gente não está conseguindo controlar a poluição, a gente não está conseguindo controlar a devastação, está aí o PL da devastação e pelo mundo também, e também não estamos conseguindo controlar o clima. Esses três problemas, eles estão aumentando, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode se agarrar naquilo que está ao alcance da mão da gente. A gente pode é óbvio que não resolve os problemas, mas alivia os problemas. E Pequenos Paraísos surgiu inspirado na minha experiência na Horta das Corujas, que aquele lugar é um pequeno paraíso, é um lugar permanentemente aberto, um lugar limpo, um lugar acolhedor, um lugar cheio de natureza, e que acontecem coisas incríveis lá, as pessoas vão para lá. Então, é um lugar frequentado principalmente por crianças muito pequenas, com seus cuidadores, avós, mãe, pai, professor, babá, né? Onde você vai levar uma criança de 1 ano em São Paulo, né? Assim, aquilo é um lugar que recebe, mas recebe gente que está triste. Tem gente que abre a porteira lá e fala assim: acabei de brigar com meu filho, com meu marido e vim para cá. Outro dia eu estava lá trabalhando, uma amiga abriu a porta e falou assim: minha companheira foi diagnosticada com câncer. E começou a chorar e se debulhou. Uma vez eu estava lá trabalhando sozinha, uma pessoa abriu a porta e falou assim: acabei de receber a notícia que minha mãe morreu e eu vim para cá. Então, assim, as pessoas precisam de oásis na cidade. A gente não vai conseguir de uma vez transformar essa cidade que está inóspita, violenta, bagunçada, difícil de viver. Não, não vai ter assim um condão mágico, né, que vai transformar amanhã, embora a gente queira muito, num lugar bonito, pacífico, verde, limpo, não sei o que lá. Mas as pessoas precisam ter acesso a esses pequenos lugares, não precisa ser horta. Pode ser um espaço público, um beco que tem uma árvore, um banco para você sentar. Um pequeno paraíso é um lugar onde você pode chegar e sentar. Então, eu vou terminar aqui essa falação toda mostrando rapidamente, porque tem um site que é pequenosparaísos.com.br, que mostra o conceito, né? Que eu acho que é uma coisa que interliga várias coisas aí. E aí, quero ouvir vocês. Então, peraí. Ô, gente. Aqui. Tararara, aqui. E está entrando em operação agora, esse mês. Ah, que lindo. Foram 4 lugares escolhidos, né? Hum. Nascente do Rio Bravo, no Jaraguá, perto da aldeia. É, o Parque da Joia, no Butantã. A Praça Roberto Corte Leal, ali atrás do Fórum de Pinheiros. Então, Pequenos Paraísos une quem pode investir na melhoria da cidade a quem constrói com as próprias mãos oásis urbanos. Estamos começando, mas estamos deficitários. Precisamos de gente que queira investir. Aí eu conto um pouco e tal, então a gente conecta. E aí, começa a partir de R$ 440 por mês durante 2 anos, né? Que é um quarto de um pequeno paraíso. Mas se quiser adotar um pequeno paraíso inteiro, é uns R$ 720, né? E é isso, eu não ganho nada, absolutamente nada com isso, na verdade, tiro o dinheiro do bolso. E, mas eu acredito que é super importante, isso. Então, falei um montão, agora quero ouvir. Nossa, que beleza, Cláudia. Eu conheci assim
um mínimo do que você está fazendo hoje e é maravilhoso. Até porque quando a gente fala, né, de mas uma pessoa só, que tal, o que vai fazer diferença? Mas outro dia tinha um especialista em problemas climáticos e ele falou: se vocês querem saber, o mais importante são as ações individuais. Se cada um. Total, e eu tive lá no governo e digo para vocês que a gente acha que político é super importante, que as pessoas não têm poder nenhum. Lá eu percebi que existe muita amarra para quem é político e que nós, as formiguinhas, fazemos muita coisa. Eu vou dar um exemplo, né, que é o Parque Ticoatira, lá, não sei se você já Imagina, foi eu visitar. conheci ele. É, Ele trabalhava numa empresa, na Native, Na Mãe Terra, na isso. Mãe Terra também, é. Não, e na Native principalmente. Sim. E ele contava a história que era um parque árido e que É, ele não começou tinha. a A plantar. prefeitura entregou aquele parque linear, um deserto linear, né? Ele Exatamente. plantou 40 mil árvores, e é um lugar, e tem Isso. uma trilha de caminhada dentro. Na Aham, trilha, ó, é uma avenida aqui passando, e tem uma coisa de uns 20 metros no máximo, menos que isso até, que é o parque, que tem as 30 mil árvores que ele plantou. Lá isso. dentro é 4 graus mais fresco. Então as pessoas vão andar lá. E ainda mais na zona leste, que é tão carente de verde, né? É É, uma pessoa. então, exatamente. Então é isso. Acho que quando a gente for pensar, que diferença eu faço, toda a diferença, né? Eu acho que se cada um pensar assim, fizer um pouquinho, as coisas mudam, né? Então, bom, Total. quem é que quer perguntar alguma coisa para a Cláudia? Cadê o Ari? O Ari, olha aí, Ari, a fala é com você. Bom, já que eu fui convocado, Sim, Ana, porque ele é ótimo em perguntar, viu, Cláudia? não. Bom, boa noite. Desculpe aí, a Ana sabe que eu cheguei atrasado, porque eu estava em outro grupo até agora há pouco, num outro assunto completamente diferente, que é fraudes e golpes digitais, que nós somos muito vítimas, mas enfim, eu não sei o que eu perdi da Cláudia, mas eu percebi a Cláudia é o seguinte: o que eu ia propor para a Cláudia é o seguinte, já que ela não faz nada durante a semana, eu vou te propor. Não, eu ia falar, eu sei que você faz muita coisa, anotei aqui só o Frente Ambiental, Coruja e Pequeno Paraíso. Mas eu queria te perguntar uma coisa: tem muitas conexões possíveis. Um dos temas que a gente discute muito aqui, aqui que eu digo é aqui e no Trabalho 60 Mais, é a questão de moradia. Você disse que você está entrando nesse ramo. E a gente fala muito em cohousing. Cohousing é uma coisa que no Brasil ainda está Eu patinando, conheço, está eu fiz o patinando. curso da Lilian Lubochinski, Ah, de ah, colher e cohousing. então se você fez o curso com a Lubochinski, não precisa falar mais nada. E tem uma pessoa que a gente conhece que está indo agora para o cohousing de Mogi das Cruzes, que tá indo, está começando a obra, né? Mas por que eu estou te falando isso? Porque você fala basicamente em qualidade de vida. E a Ana mesmo já falou, eu adoraria ir para um cohousing que seria não é bem um cohousing, seria ela deu um outro nome, uma coisa mais ligada à natureza, né? Porque existem muitos tipos de cohousing e co-living, né? E você que é uma pessoa ligada à natureza, eu pensei, será que a Cláudia também não tem nenhum projeto de cohousing ligado a tudo isso que você falou, onde tem horta, onde tem compartilhamento de tudo, né? De comida, de Tá. vida. Você Então, tem algum projeto? esse projeto de ligado à moradia que eu estou envolvida, que ele é secreto e eu assinei um contrato que eu não posso falar, é moradia de interesse social, tá?
Então, é o maior projeto, na verdade, está me ocupando muito tempo. Então, eu pessoalmente não, mas eu fui visitar, o projeto mais legal disso que eu fui visitar é em Salvador. Acho que a Lilian, inclusive, conhece, não foi, não sei se foi ela que me indicou, não, foi o pessoal do Ecobairro que me indicou. Não sei se vocês têm contato com a Lara Freitas. Tarararara. Então, eu estava indo para Salvador o ano passado para trabalhar e ela falou: vai lá. Eu acho que é Verde, Três Marias, As Marias, eu não sei. Eu consigo achar aí nos meus publicados de Salvador. E é incrível, porque é uma galera de 60 a mais que se juntou para construir um prédinho. É um prédinho em Itapuã, de uns 3 andares. Tem, sei lá, umas 9 unidades. E ali tem horta, tem telhado verde, tem compostagem. A galera fica fazendo, vai lá uma professora de Pilates, aí tem cinema. E é lindo. Uma das pessoas que mora é a arquiteta. E eles se conheciam, assim, eram meio amigos e planejaram isso. E, assim, foi a experiência mais inspiradora que eu vi. Eu tenho tido contato com o pessoal das ecovilas, já fui visitar algumas, não sei o que, não sei o que lá, mas eu preciso contar um bastidor para vocês. Atualmente, o contato mais frequente de gente da ecovila entra no meu inbox e fala assim: eu quero vender a minha casa e voltar para São Paulo e não estou conseguindo encontrar comprador. Você que é uma pessoa do verde, não sei o que lá. Então, assim, tem gente que investiu bastante dinheiro, né, antes de preparar essa coisa das estruturas invisíveis que a gente fala em permacultura. E a hora que chega lá, ou tem problema de relacionamento, ou essa última que entrou em contato comigo, queria comprar essa casa dela, ela falou: eu cheguei aqui e descobri que esse negócio de plantar dá muito trabalho. Ah, que E dá novidade, mesmo, né? é lógico. Então, isso é uma coisa que a própria Horta das Corujas serve para isso. E eu tenho uma amiga que morava no interior, que é a Karin Hanzi, que ela criou o Epicentro Dalva, ali perto, depois de Atibaia, um pouco. Eu brincava que eu trabalhava na expedição e ela na recepção. Porque a pessoa, quando quer ir para uma vida alternativa, ela precisa ensaiar antes. Não é assim que eu vou chegar lá no Alto de Gonçalves e agora vou fazer minha horta. Você vai Aham. chegar lá sem conhecimento, sem saber se você gosta, sem saber que as suas costas já não dão para aquilo. Então tem que treinar na cidade, porque senão não Uhum. funciona. Então, Cláudia, é muito legal você falar disso. Eu sabia que você teria alguma coisa ligada a isso, a Ecovila. A Ana Maria Orsi quer morar numa Ecovila, exatamente, é um co-house em Ecovila, de preferência com muitas cobras, escorpiões, lagartos, todos os bichos que ela Não tenho adora. nenhum problema com eles. Isso. A Ana se dá bem com todos, né? Eu já nem tanto, né? Para mim, para começar, não pode ter pernilongo. Se tiver pernilongo, eu estou fora, né? Fora. Mas, aliás, bom, enfim. Mas, Cláudia, você tem 3 empreendimentos que eu vi agora e você, para mim, eu classifico você como uma polinizadora também. A Ana Orsa é polinizadora, eu também acho que eu faço um trabalho de polinização, nesse sentido de polinizar projetos, ideias, atividades, empresas, o que for, né? Então, eu achei muito legal. Primeiro, esses pequenos paraísos achei ótimo, eu não conheço nenhum, né? Mas isso tem a ver com uma coisa que tem um amigo meu, que é o Paulo, que foi eleito aqui gestor, de novo, do Parque Aclimação. Eu moro em frente ao Parque da Aclimação. E ele é Tem um que é gestor. E do ele, lado de você, já falo. aonde que é? Praça Polidoro, projeto Cão Ah, Costeira. então, o Polidoro, eu ando direto, eu passo direto. Os cães já estão lá. Esse eu te digo, os cães vivem lá. Mas a praça está meia. Ela já. Enfim. Ah, bacana. Polidoro é uma pracinha micropraça. Esse meu amigo, ele fala de microfloresta. Esse Paulo, ele fala: olha, eu planto microfloresta. Aí eu perguntei: o que é microfloresta? Ele falou: em pequenos espaços
às vezes 200 metros quadrados, você pode fazer uma microfloresta. É, Você já trabalhou com esse conceito também de que não dá para falar de tudo, né? Eu fui conselheira do CADES, Pinheiros, a primeira floresta de bolso de São Paulo, que é aquela na frente do INSPER, que o Ricardo Cardim foi idealizador, eu Sim. que convidei ele, aquilo foi a aula prática de um curso de arborização urbana que eu dei. Então, a gente implantou aquela floresta, a gente implantou, a maior que a gente fez foi no Parque Cândido Portinari, foi em 2016, 650 árvores num dia, apareceram Nossa, 500 pessoas para fazer o plantio, foi uma coisa... nossa, Aonde que é? É beleza. no Parque Cândido Portinari, é uma floresta, hoje em dia é uma floresta, porque a gente plantou em 2016. Mas Na, aonde fica? o Parque Cândido Portinari é aquele do lado do Vila Lobos, é a área nova. Ah, E tá. eu estou me tornando conselheira do Parque Vila Lobos, né? Então é mais uma coisinha que eu vou fazer na vida. E durante a minha campanha do ano passado, todas as ações de rua foram plantios de pequenas florestas. Então a gente plantou uma na Vila Matilde, uma no centrão de São Paulo, uma no Jardim Guaiçã, que é quase divisa com Guarulhos. Demos um reforço ali na região do Fórum de Pinheiros e no Corredor Verde Butantã. Então, trabalho com isso também. E um dos projetos secretos é um pomar de Mata Atlântica, Ai, que no lindo. espaço público, que em Ah, breve. olha, eu tenho um monte de semente de uvaia, viu? Então, mas a árvore, quando a gente vai plantar em espaço público, o próprio Manual de Arborização Urbana da Prefeitura diz isso, É, tem que primeiro fazer a. 1,80 m. Então, a gente só Não, eu trabalha sei. com... Uhum. Mas, Não, mas é assim, vai que. gerando aí as suas Mas se mudas. você. Não, mas se você souber de alguém que queira, eu tenho muita semente de uvaia. Então, semente, porque, assim, isso é super comum, né? A pessoa chega na Horta das Corujas e fala, ok, uma semente para você plantar, né? Semente, assim, para ela virar É, alguma não coisa, na são horta, até porque. anos. Não na horta, até porque a Na árvore horta de não uvaia pode, mas é assim, grande. a muda tem mais valor para quem vai plantar do que Ah. semente, porque para ela ficar. Então, agora recentemente eu não tenho mais nenhuma, porque tenho talvez algumas bem pequenininhas, porque as que eu tinha aqui, porque elas caem, eu vou deixando crescer, daí quando chega uma certa altura eu preciso tirar, porque senão ela vai ficar tão grande que eu não consigo mais tirar. Eu dei para pessoas aqui do bairro, É moro isso. aqui no Sumaré, mas Muito bom. O vai é a planta nativa, muito importante. então, por isso que eu estou falando, você falou assim, numa florestinha de Mata Atlântica. Quando você tiver muda de bom tamanho e tiver atrás de gente para plantar, me fala que eu tento Ah, buscar aí entre os amigos. Ah, tá bom. deixa eu só terminar o meu comentário. Eu queria falar. Não, Cláudia, tudo bem, imagina. Não, é porque aqui é assim mesmo. 60 a mais a gente é meio, às vezes, caótico, assim, mas é normal. Cláudia, tem um conceito, eu vou chegar onde eu. Por que eu vou falar isso? De bairro amigo do idoso que você conhece, né? Bairro amigo do idoso. Teve um projeto que a gente participou na Moca, e lá era uma pracinha que chegou a ter verba de vereador, só que tudo certo, tudo aprovado, um puta projeto arquitetônico, uma pracinha do lado do metrô, não me lembro se é Brás ou Bresser agora, um dos dois. Aí o vereador não foi reeleito, e a verba sumiu. Agora fizeram essa praça com outra verba, com outro projeto, o pessoal ficou meio chateado, do pessoal da Moca, porque não usaram nada do projeto arquitetônico original, e, na verdade, quem assumiu esse negócio foi uma outra entidade, que é a Taliberti, aquela moça, uma ONG, que tem Camila Taliberti, um nome assim, era para chamar Dona Irã Barbosa. Enfim, a praça parece que foi feita com outro projeto. Então, é o que você falou, entra nessa questão pública, complica muito. Mas o que tem de pracinha em São Paulo,
de 200, 300 metros, 100 metros, isso que você está falando, que não precisa tanto dinheiro assim e dá para fazer um trabalho, porque lá era uma pracinha que tinha brinquedos, tinha lugar para andar, é uma pracinha, um puta projeto bacana, né? Tem centenas de pracinhas como essa que podem ser aproveitadas, né? Mas a gente sabe que até aqui na aclimação, você conhece o aclimação, né? O Parque da Aclimação. É um parque muito legal, não é pequeno e também não é grande, é médio. E, enfim, tem muita coisa para ser feita aqui. E só que todo, aí você como política que foi, pode me dizer, todo gestor de parque, o cara entra e fica 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai embora. Daqui a pouco entra outro, daqui a pouco tem outro vereador que indica. Aí, quando o cara estava começando um trabalho legal, aí troca. Quer dizer, é um giro, porque não tem um administrador aqui que tenha formação para ser administrador de parque. Não tem. É gente indicada por vereador. O único que eu conheci é o administrador do Parque Augusta, que é um puta cara bom. Ele teve aqui há pouco tempo ajudando, mas ele é do Parque Augusta. Ele foi emprestado aqui e é um cara que manja pra cacete. A gente queria ter ele aqui, mas ele é do Parque Augusta. Eu esqueci o nome dele. É um cara que manja muito, mas não tem formação. O pessoal que administra os parques. Então, onde eu quero chegar? Você, com essa tua experiência, eu perdi, mas você forma não administradores de parque, mas pessoas com uma visão assim, ou você dá só uma consultoria específica? Tá. Como é que é esse seu trabalho? Bom, o que eu não falei para vocês é que você falou do polinizador e tal. O meu inbox é o dia inteiro, gente pedindo indicação, pedindo ajuda, pedindo conexão, pedindo palpite, pedindo. Então, eu faço isso o dia inteiro, né? Sobre os espaços públicos e tal, eu acho que a gente vive no Brasil, e em grande parte dos países, a síndrome do faraó, né? Então, o negócio é inaugurar uma pirâmide, Uhum. sendo que o mais importante não é inaugurar nada, é fazer a manutenção, né? Então, todo o sistema público é inauguração, inauguração, então inaugura e deixa virar ruína, gente fazendo projeto tem adoidado, as pessoas viram um processo egóico, porque é o meu projeto, eu quero inventar o ovo quadrado, outro quer inventar, é muita inventação, e o que precisa fazer, que é um lugar limpo, com um banco e uma árvore que não esteja com erva de passarinho, nem anelada, nem não sei o quê, e que o chão não tenha cocô de cachorro, esse miudinho ninguém quer fazer. Então, isso é um problema, né? Emenda parlamentar, quando eu era co-deputada, eu dei um curso de emenda parlamentar, é isso que você está falando, muito complicado, sem falar na guerra de ego. Aí tem uma galera que é mais moderna e abre o edital de emenda, e eu vou te dar um exemplo de coisa que chega na minha orelha depois, né? Quando eu nem era mais co-deputada, e vem o seguinte problema. Grupo X no bairro Y entrou no edital de emenda e mandou todo mundo, os vizinhos, parentes, todo mundo votar e não sei o que lá para ganhar, e ganhou o projeto e não sei o que lá, e conseguiu 100 mil reais, que chegou na subprefeitura para reformar a praça, e foi todo um processo. Enquanto isso, o político em questão se reelege, porque todo mundo vota, e vamos lá, não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa me liga que é assim, a prefeitura falou, a subprefeitura falou que a obra não vai ser feita porque quem manda aqui é o vereador Y e não o vereador X. E quem faz benesses na região é o vereador Y. Então, que eles dançaram, não vai ter projeto, não vai ter dinheiro, não vai ter. E aí a pessoa me liga. Eu falo, bom, que eu possa te dar um abraço, né? E vamos desmontar um pouco esse delírio do projeto, esse delírio da obra, né? A minha ação na Horta das Corujas, até eu falo isso no livro, eu passei lá muito tempo tentando evitar que tivesse logotipo e projeto, porque
todo mundo queria fazer projeto e logotipo. Falava, não, ó, pega uma enxada aqui, ó, tá vendo ali que tem um negócio que está precisando resolver? Vai lá, resolve. Então a gente tem esse vício cultural, né? E é um horror. E é um horror porque quanto mais obra tem, mais a prefeitura gosta. E esse negócio do dinheiro sumir é a coisa mais comum. Há uns anos atrás, isso eu vou falar da Praça da Nascente, aqui na Pompeia, tá? Chegou na minha orelha também. Tinham reservado 500 mil reais para a reforma da Praça da Nascente. Esses 500 mil reais desapareceram. Desapareceram. Não. No caminho, o dinheiro desapareceu. Aí o grupo foi lá reclamar na subprefeitura. Conseguiram uma outra verba de 1 milhão. E assim vai o nosso dinheiro, né? Porque alguém viu e falou assim: não, peraí, se agora se esse negócio vai rolar, precisa de 500 para mim, né? E aí, mas é isso. Hum, é. Mas Então, olha, Pequenos parabéns. Paraísos vai pelo É, simples. É R$ 1.600 por mês que a pessoa recebe, não tem que cumprir horário. Se o negócio estiver organizadinho, bonitinho, pode ser 3 metros quadrados, 5 metros quadrados. Quem cuida aí da Polidoro é a Vivian, minha jovem amiga, ela tem 19 anos, eu conheci ela por causa da campanha. Se algum dia eu for fazer campanha de novo, é muito inspirada nessas pessoas incríveis que aparecem no caminho da gente. E a Vivian tá lá compostando cocô de cachorro e deixando a praça melhor, né? Praticamente sozinha. E agora entra o apoio de Pequenos Paraísos. Muito bom, parabéns. só para terminar essa questão, aqui perto, a 300 metros da Polidoro, tem uma pracinha na esquina da Aclimação com a Topázio, que estava sendo invadida por pessoas que estavam morando em barracas, né? E aí um prédio do lado, um condomínio, e eu conheci a moça desse condomínio, que a janela dela dá para esse jardim, deve ter 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, eles cuidam. O prédio assumiu o prédio, o condomínio, né? Não sei. E está super bem cuidadinho, bem plantadinho, ninguém mora. Não é que ninguém mora, porque para o cara morar lá, ele vai ter que arrancar tudo e pôr a barraca dele. Mas está maravilhoso, porque um prédio Isso. assumiu um condomínio, né? E não sei, enfim, quanto custa, quanto não custa, mas isso que você falou desse teu projeto, eu acho que é muito bom para pequenas empresas apoiarem. Sim, por favor, indiquem Pequenos Paraísos com BR. Tem lá o formulário, quem quiser doar. Eu estou muito precisando. Eu acho que é ideal para pequenas empresas, porque para pessoa física pode ser também, mas já né? Eu acho que para a empresa, essa coisa do bairro, só para terminar, eu falo só para terminar 3 vezes seguida, mas só para terminar, é que está dentro do conceito da cidade de 15 minutos, que eu vivo esse conceito. Eu não tenho mais carro, eu vivo a pé, aqui tudo a pé, né? Aqui perto do parque, né? Tudo. Não tudo, porque eu vou para Paulista de vez em quando, pego o metrô, etc. Tal. Mas quem vive no bairro, nos 15 minutos, no raio de 1 quilômetro, quer que os pequenos comércios, as pequenas atividades, um alimenta o outro. Então, o pequeno mercadinho apoia a praça divulga o mercadinho, as pessoas frequentam a praça e compram no mercadinho. Quer dizer, essa dinâmica tem muito a ver com o conceito, você deve conhecer muito bem, da cidade de 15 minutos, né? Do bairro de Sim, 15 minutos. sim. É muito legal isso. Bom, parei. Quem mais? Bom, só te falando, a Ivone, que está aqui com a gente, o filho dela é um. Ele tem uma área bonita em São Roque e é um permacultor. Ah, que legal. Mas ele não mora aqui no Brasil, mas quando ele Mas vem. seria interessante ela conhecer ele. Como ele Então, chama? vou fazer a conexão. Fala, Ivone. Não, é que ele e o primo dele resolveram fazer uma, como é que chama, né? Não sei o que, agrofloresta. Sim, Pode ser? é uma Agrofloresta. agrofloresta.
É, e aí convidaram um monte de gente jovem ou não tão jovem, não sei, e fizeram uma plantação enorme Sim, eu de estive lá, é lindo, lindo o lugar. e tem um centro lá para educação que você pode dar palestras, pode, sei lá, eu não entendo muito, É uma O mas Léo não construção, tá, não tá nisso, não? Tem um amigo é, meu que permacultor. é uma construção geodésica, linda, maravilhosa que tem é aqui nesse exatamente. centro. Isso chama Piacatu, né? Eu conheço um pessoal de São Roque, deixa eu ver o nome deles. Uhum. Tem o Leonardo em São Roque, que é um cara bem hippie, assim, que tem um monte de filho e uma Um monte Kombi e de tudo filho. mais, que ele trabalha com a agrofloresta lá, de repente até conhece seu filho. Deve ser interessante. Ele produz mel, não? Que tem Olha, acho que sim, porque ele é casado com uma americana, ela faz umas coisas, uns, uns produtos, talvez estejam integrados aí. é, eu acho bem interessante eles te conhecerem, porque os dois trabalham em outros lugares, mas eles fazem um movimento de cura xamânica, umas coisas assim, né? Então, Muito legal. o Com nome, cogumelos nome também, com do cogumelos. sócio do meu filho é Martin Frankenberg. Tá. Eu ponho para ti o telefone dele. Eu não sei o telefone deles, não sei nada. Não, mas daí você manda para mim, Ivone, que eu passo para a Cláudia. Tá, eu mando para ti. E eu não sei o telefone, os contatos do Piacatu, eu não tenho. Não, mas eu passo o contato do Misha para ela, Tá. É tá do bom? Misha e do Martin, porque o Martin é o do Brasil, né? Eu É, sei mas o que Martin eu não tenho o contato dele. eu mando para ti, Tá bom. porque eu não sei do Piacatu, entendeu? Que deve ter alguém que está comandando isso, que eu não sei quem é. Uhum. A mãe só é velha. Ah, É. Está preocupada com os bordados que vai para o Pará, a COP Então. 30. nossa, A gente só. Aliás, a gente está com um projeto lindo, a Graciela e eu estamos assim empenhadas. Nós recebemos aqui na Cultura Orgânica uma pessoa de um projeto chamado Zurciendo el Planeta. Você conhece? não. Começou no México, eram bordadeiras que começaram a bordar e fazendo painéis com mensagens de esperança. Zurcindo el Planeta Aham. é, é, serzinho do planeta, né? Como se fizesse. E aí, nesse evento, nesse grande evento que vai acontecer aqui no Brasil em setembro, a gente está fazendo pequenos bordados de 30 por 30 ou 30 por 60 ou 30 por 90 e o bordado é assim, ou é de uma árvore, alguma coisa da flora, fauna do Nossa, super Brasil, lindo. do Brasil. E aí é assim, tem cada pedaço tem um botão e uma casa que vão se juntar com outros, com outros, com outros e que vai fazer um grande, grande painel, né? Nossa, muito lindo. É lindo. Eu vou te mandar sobre o projeto, se você se animar e quiser também, já que você não tem nada para fazer, quiser As botar. horas vagas. Mas nós estamos até com a Graça formou um grupo e a gente está marcando da gente ou fazer individualmente ou fazer em grupo. O meu já escolhi, o meu eu vou fazer um peixe-boi, que Ah, que eu acho legal. o peixe-boi uma coisa mais gostosa, mais linda do mundo. É,
ele é bonachão e ele é herbívoro, é mamífero, Gente boa. não, e É ele está muito em fofo extinção. mesmo. E ele está em extinção porque ele não preda nada, né? Ele é muito E bom. ele não foge também, né? Assim, Não, tadinho. Então, enfim, o meu vai ser um peixe-boi. muito bom, lindo. Se você depois quiser, vou te mandar, se você quiser até também divulgar para outras pessoas. E não precisa necessariamente ser ninguém que saiba bordar. Você pode fazer um contorno com uma colagem de tecido, e o tecido é Tem que sempre ser utilizado. reutilizado, é. Então, um pedaço de lençol ou uma fronha que você já usou, enfim, alguma coisa que sirva de base. Aí tem as medidas certas, como fazer, e o bordado fica livre, cada um vai fazer o que achar interessante, Muito bom. tá? Bom, mais alguém quer conversar, quer falar, perguntar alguma coisa para a Cláudia? Não, eu só quero parabenizar por essa dedicação que ela está tendo, essa coisa linda que eu acho que vai salvar muita gente, né? Já está salvando essas pessoas que chegam lá tristes ou porque aconteceu alguma coisa. Deve ser um recanto muito bonito, muito gostoso, né? Então já é um trabalho maravilhoso, né, que você está fazendo. E parabéns, que continue, né, iluminada assim, fazendo. É isso que. Obrigada, Silmara. Essa Horta das Corujas é um lugar lá no Alto de Pinheiros, Vila Madalena, é por ali? Isso, perto ali da Pascoal Vita com a Avenida das Corujas, perto da Natingui, ali, a rua de baixo. Ah, eu acho que eu já fui lá. Eu já fui passear lá uma vez, mas faz muito tempo. Mas eu vou É. ver se eu passo lá, vejo de Tem uma também. praça bem grande, a horta é o que está cercado por uma cerquinha. Ai, legal. Nossa, parabéns, viu? Bem legal Obrigada. isso. Então é Bom, isso. se ninguém mais quer conversar, quer falar com a Cláudia, a gente vai encerrando. Eu agradeço demais, Cláudia, adorei Ah, eu que agradeço, estou à as histórias todas. disposição. Isso vai ficar gravado, eu vou passar para você também poder divulgar para outras pessoas. Então, ó, muito obrigada por ter aceito o convite e parabéns, né? É Ô, incrível você fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Ana, a Ah. gente realmente tem que elogiar a Cláudia de vários lados. Primeiro, nem todo mundo tem a experiência que ela teve da vida pública, né? Ao mesmo tempo, ela sabe como as coisas funcionam do outro lado, e ao mesmo tempo ela faz essas micro atividades que não são tão micro assim, mas são micro, e é de uma humildade isso, porque é difícil pegar um ex-político que queira fazer isso, né? Geralmente o cara está pensando em coisas, né? Eu quero subir, eu quero ir para Brasília, eu quero ir para não sei o quê. E a Cláudia, não. Eu achei bem. Esses três projetos que ela citou, que aliás se complementam, né? Alimenta, a Horta, Pequeno Paraíso, eles são totalmente. Enfim, tem uma sinergia entre eles. E eu admiro a Cláudia, porque é uma jovem ativista. Cláudia, eu não sei a tua idade, mas não precisa falar, mas eu Não, eu vou espero que. entrar para a turma dos 60 a mais em janeiro. Por enquanto eu tenho 59, sou muito mais nova que você. Ah, então, você pode começar a frequentar, pode a hora que você quiser, o nosso grupo, o Trabalho 60 Mais, que tem reuniões. Hoje mesmo foi um cara muito legal de Curitiba, com um projeto muito legal, que fala sobre quedas, idosos, quedas, né? E ele é um engenheiro, Pessoas que caem. queda mesmo, não queda de cabelo, mas queda física, assim, né? Sim. E ele tem um projeto maravilhoso também, ele apresentou hoje. Ana, pena que você não veio hoje, Ana. O Silvio Maravilhoso. Eu apresentou nem te um conto a projeto, minha vida como está, Ari. Qualquer hora eu falo. eu imagino.
eu imagino. Mas, pessoal, quem puder ver a reunião de hoje, assim como a da semana anterior também, que veio um pessoal da Bahia, aliás, a Cláudia chama Inventividade, é um pessoal muito legal, de Salvador. Então, está tudo gravado no YouTube do Trabalho 60 Mais. Eu sei que a Cláudia não faz nada entre 2 e 4 da manhã, então ela pode. Eu vou Se para ela não academia ainda, vou falar tchau para vocês, vou para academia, que hoje não deu tempo. Beijo, Cláudia. Muito obrigada, viu? Tchau, até Você mais. vai para Tranquila para academia. todos. Obrigado, ó. Tchau. Boa Beijo. noite para todos. Boa noite, Tchau. obrigada. Tchau, Parabéns. gente. Obrigada, tchau, Obrigado. gente. Tchau. Tchau. Parabéns.